E aí vocês vão se perguntar, bem, Eduardo, então você tinha um movimento católico pujante na década de 20, hostil à República Velha. E qual era a posição da Santa Sé em relação à República Velha? Não era uma. A Santa Sé, a Igreja Católica, não fazia uma oposição frontal às autoridades constituídas. Mas quando você lê a correspondência diplomática trocada entre o Núncio Apostólico e a Santa Sé, a Secretaria de Estado lá em Roma, você percebe que havia uma insatisfação e Vou ler, em vez de ficar comentando aqui, eu vou ler para vocês. E essa mensagem é a mais significativa de todas. A mensagem a Santa Sé, por meio da sua Secretaria de Estado, enviou o Núncio Apostólico do Brasil, Dom Aloysio Marcela, em 1927, com as instruções, olha só, as instruções criadas para o Núncio Apostólico, ou seja, para o embaixador da Santa Sé aqui no Brasil, em 1927. Abre aspas, abre aspas. Sobre essa questão, será bom que o Monsenhor Núncio, com o tato e a prudência que o distinguem, procure mover o espírito nacional muito enraizado nos brasileiros, para que eles se oponham às tentativas protestantes dos norte-americanos, que, sob pretexto de proselitismo religioso, preparam a penetração econômica e política dos Estados Unidos no Brasil. Fecha aspas. Então, meus amigos, ele tinha instruções expressas da Santa Sé para o Núncio Apostólico aqui no Brasil, para que ele incitasse um sentimento anti-americano nos católicos daqui, uma vez que a República Velha era também considerada, enfim, dócil ou negligente com relação ao aumento da influência dos Estados Unidos aqui no país. Inclusive, isso daqui, esse documento, é um balde de água fria nos neoconservadores da vida. Aquele pessoal que flerta com o americanismo, né? O documento está em italiano. Né? Esse documento está transcrito, reproduzido na íntegra, ou parcialmente, não na íntegra, numa tese de doutorado baseada, né, nos documentos da Santa Sé. Eu considero assim, muito significativo. Muito significativo. Naquela época, meus amigos, naquela época saiu um livro que eu vou digitalizar, inclusive. Eu tenho um exemplar e vou digitalizar um livro chamado Brado de Alarme, né, do Joaquim de Azevedo, professor Joaquim de Azevedo. Um livro a respeito do aumento da influência norte-americana no Brasil por meio das empresas, por meio das seitas protestantes, e por meio da invasão cultural. Esse livro foi prefaciado por um clérigo cujo nome não lembro agora, mas teve muito impacto, porque era uma obra, né, uma obra que associava a penetração das seitas protestantes a um plano de dominação econômica e geopolítica por parte de uma potência estrangeira. Esse livro saiu em 1921 ou 1922, depois eu tenho que olhar. Eu vou digitalizar, porque foi uma obra que teve muito impacto, muita repercussão nos ambientes católicos do nosso país. Tem outras coisas interessantes na documentação diplomática expedida pela Santa Sé, tem outras coisas interessantes. Vou citar outro exemplo aqui. A Santa Sé estava muito bem informada sobre o que acontecia nos bastidores do poder aqui no Brasil. Ela acompanhava por meio de informantes o que acontecia, ela fichava, era quase um trabalho de inteligência, ela fichava as lideranças da República Velha, identificava, por exemplo, quem
era simpático ao catolicismo, quem não era, quem era maçom, e quem era, mesmo sendo maçom, era mais ou menos comprometido, enfim, qual que era o grau, inclusive, daquela pessoa na maçonaria. Vou fazer um mapeamento, está correto, tem que fazer. Trabalho de inteligência, claro que tem que fazer. E quando você, por exemplo, elaborar uma ficha do presidente Washington Luiz, muito detalhada. Quando ele chegou à presidência da República, a Santa Sé já tinha bastante informação a respeito dele. Então, uma documentação muito interessante. Então, meus amigos, nós podemos observar que a Igreja Católica, naturalmente, não fazia aquela oposição frontal ao regime constituído, até que não tinha como derrubar, né? Enfim. Mas, discretamente, como a própria mensagem diz, com o tato e a prudência que o distinguem, enfim, falando do Monsenhor Núncio Aloysio Marcela, né? Enfim, procure mover, vou repetir, procure mover o espírito nacional muito bem enraizado nos brasileiros para que eles se oponham às tentativas protestantes dos norte-americanos que, com o pretexto do proselitismo religioso, preparam a penetração econômica e política dos Estados Unidos no Brasil. Fecha aspas. E de todas as mensagens, eu acho que essa é a mais significativa. Que deve servir como um puxão de orelha, viu? Para os pretensos católicos aí que flertam com o americanismo. Então, meus amigos, você tinha esse segundo grupo de homens que criticavam, atacavam a República Velha com argumento basicamente religioso. Eram os católicos, né? Era um movimento pujante.